Boa noite a todos. Estamos iniciando pelo Comitê Nacional para o Uso de Promoção do Uso Racional de Medicamentos, o webinário Pandemia e Telecuidado no Brasil, Janela de Oportunidades para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos. Um webinário que precede o nosso 8º Congresso, e esperamos que vocês tenham um excelente webinário com grandes palestrantes que iremos chamar neste momento o primeiro. Agnes Nogueira Gosenheimer, farmacêutica, doutora em ciências farmacêuticas e atualmente pós-doc em ciências médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e coordenadora do Cuidado Farmacêutico da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Boa noite, Agnes. Esteja à vontade para a sua apresentação. Boa noite a todos. Tudo bem? Então, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É uma honra, né, poder falar desse tema tão importante no momento. E eu preparei alguns slides que eu vou compartilhar com vocês para apresentar um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido na Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Deixa eu só compartilhar aqui. Pronto. Então, hoje eu vou falar um pouco mais sobre a implementação do telecuidado farmacêutico. O programa Cuidar Mais, né, da Secretaria Estadual de Saúde, ele iniciou no final de 2020, no meio da pandemia, com esse propósito realmente de fomentar a implementação do cuidado farmacêutico dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Então, em maio de 2020, né, nós fomos desafiados a criar um serviço que pudesse, então, realizar esse acompanhamento do paciente de forma remota, principalmente naquele período, né, do início da pandemia em que nós estávamos vivenciando. E depois se passou, então, a implementação do telecuidado como um todo, que eu vou contar hoje um pouco dessas histórias e do desafio que nós enfrentamos na implementação deste serviço. O programa Cuidar Mais, ele tem o objetivo justamente de implementar o cuidado farmacêutico no Estado, de forma que esse cuidado ele seja ofertado em rede, de forma integrada e com foco no usuário. Então, em dezembro do ano passado, nós conseguimos publicar a portaria, né, relacionada ao programa Cuidado Farmacêutico e ao telecuidado farmacêutico. Então, nós temos como objetivo apoiar a implementação do cuidado nos municípios e no próprio Estado como executor, e também em realizar esse serviço, executar esse serviço de telecuidado farmacêutico. Nada mais é do que o telecuidado, ele consiste na oferta de serviços farmacêuticos clínicos, no qual o profissional farmacêutico e os usuários, eles não se encontram no mesmo local. Então, nós precisamos, né, dessa mediação de tecnologia e de telecomunicações.
Já existe há bastante tempo em outros locais do mundo, como, por exemplo, a Austrália, temos exemplos, né? Na própria Inglaterra, em que existe este serviço clínico farmacêutico sendo realizado de forma remota. Como um modelo de implementação, nós utilizamos esse arcabouço, né, da Implementation Science, que nos mostra que existe várias fases, né, para a gente conseguir colocar em prática a implementação de um serviço como o do telecuidado farmacêutico. Então, existe a fase de pré-implementação, né, os processos da implementação em si, depois a fase em que nós realizamos a parte exploratória da implementação, a parte preparatória da implementação, a parte de teste da implementação e, por fim, o processo implementado. E aí que vem também o grande desafio, né, que é realizar a pós-implementação, que é a sustentabilidade de um serviço, por exemplo, como o telecuidado, um serviço bastante inovador. Como passo 1, então, de forma exploratória, nós buscamos nas 19 coordenadorias, como era organizado o Estado, né, e nos 497 municípios, através de um diagnóstico geral do cuidado, também essas oportunidades de novos serviços e de modelagens de serviços clínicos que nós poderíamos estar ofertando, né, e fomentando dentro do Estado. Então, a partir dessa necessidade, né, que é uma necessidade local, baseada também muito na necessidade do usuário, com reuniões em aprofundamento com as 19 coordenadorias, de forma virtual por causa da pandemia, né, não como a gente gostaria, a gente conseguiu, então, tirar um retrato de como estava o Estado naquele momento e as necessidades. E verificando também na literatura e realizando, né, bastante busca na literatura, nós buscamos verificar que algumas revisões temáticas já foram publicadas sobre o telecuidado farmacêutico, sendo, por exemplo, essa como um exemplo em que 34 estudos, né, mediram esses resultados clínicos, verificando qual era a melhor modelagem, a melhor tecnologia a ser implementada, a ser utilizada como meio, e também onde que se aplicava e tinha maiores resultados clínicos, né? E humanísticos e econômicos. Então, a gente verificou que no manejo de doenças crônicas, o telecuidado funcionava bem, da hipertensão, da diabetes, da depressão, e baseado no que a gente fez de estudo, nós iniciamos a desenho deste serviço, baseado no Design Thinking, né, em que mapeamos as necessidades, conceituamos, desenhamos as modelagens, refletimos sobre elas diversas vezes até a implementação em si. E a implementação exige alguns passos muito importantes, que é apresentar esses modelos para o serviço, sensibilizar as equipes de saúde que vão participar desse serviço, né? Publicar esses diferentes modelos, ensinar as pessoas a como realizar esse serviço da forma apropriada e bastante padronizada também, para que a gente possa usar indicadores, né? Treinar e acompanhar também essa implementação. E a partir disso, nós também pensamos que o telecuidado farmacêutico ele tem que ser um serviço com uma estratificação de risco, né? Pensando para qual é o público-alvo. Realmente é um serviço bastante especializado, um serviço que requer bastante tempo do profissional farmacêutico, então a gente tem que escolher se a gente quer pelo número de medicamentos, né, escolher pelos polimedicados, ou se era por aqueles que tinham mais dificuldade de adesão, ou maior idade, ou falta de cuidadores. A partir daí, a gente conseguir, então, priorizar esse serviço e a oferta desse serviço. Né? Partimos para a fase, então, de elaboração de uma agenda de educação continuada, baseada nesses programas prioritários, né? Aqui eu trago alguns exemplos, né, de como funcionava o nosso curso de telecuidado farmacêutico, em que a gente colocava em prática esses conhecimentos através de simulação. Tivemos que criar, então, dentro do sistema AME, que é o sistema que o Estado, né, utiliza para realizar a dispensação dos medicamentos, uma aba específica para o Cuidar Mais, em que ali eram realizadas as consultas, né, de forma remota. O início era um formulário que depois passou para um programa em si, e aplicamos o piloto. Então, chegamos na fase de teste, né, da implementação de um serviço, que é colocar em prática num grupo pequeno de pessoas para testar o modelo, testar a consulta farmacêutica. Então, nós avaliamos a adesão ao tratamento, controle da doença, o uso dos medicamentos,
Como era início de pandemia, também fazíamos orientação em relação aos sintomas relacionados à Covid, tirávamos dúvidas em relação ao tratamento, né, medicamentoso e não medicamentoso também. E aqui é só um exemplo de como era o plano, né? Era um serviço que no início a gente triou asma e idoso, né? Visto a conjuntura da Covid, ofertamos esse serviço a quem realmente tirava os medicamentos no mês anterior na farmácia de medicamentos especiais de Porto Alegre e realizávamos a consulta farmacêutica também com essa questão paralela, né, relacionada à Covid-19. E é um serviço de forma ativa, então é uma busca ativa pelos usuários, ofertando essa consulta farmacêutica para essa população. Aqui alguns dados, né, preliminares dos primeiros estudos que fizemos, então vejam que a idade era elevada porque priorizamos os idosos, mas em média nossa consulta levava 24 minutos, né, a primeira consulta. Na intervenção nós tínhamos 3 consultas, então a segunda já era um pouquinho mais ágil, assim, 15 minutos nós conseguíamos realizar e revisar, né, o uso dos dispositivos para asma, principalmente, porque eram pacientes com asma e DPOC. Então, é muito importante realizar essa pesquisa institucional paralelo à implementação do serviço para a gente ver a viabilidade daquele serviço acontecendo na prática. E a gente já teve dados bem importantes, né, numa amostra pequena inicial, de que de 40% da população que estava com asma controlada, a gente passou para 60% de asma controlada entre aqueles que participaram do estudo. E agora, nós estamos numa fase em que a gente vai estar testando, né, na forma de ensaio clínico, essa implementação deste serviço. Então, a implementação em si se deu na 8ª Coordenadoria de Saúde e agora na 17ª Coordenadoria de Saúde, né? E na Farmácia de Medicamentos Especiais do Estado de Porto Alegre. E a ideia agora é ampliar, a gente começou com asma e DPOC e agora também vai iniciar um estudo para diabetes, que nós recebemos uma verba para pesquisa da FAPERGS, em que a gente vai conseguir realizar um ensaio clínico randomizado para testar o telecuidado farmacêutico na população com diabetes, né? Algumas questões nós avaliamos, né, nesse período e nessa pesquisa, a avaliação do usuário em receber esse serviço novo, o controle da doença através de formulários, né, já padronizados, a avaliação dos PRFs e a resolução dos mesmos, avaliação da adesão, né, e também a parte de internação e a parte econômica. Então, tudo isso são questões e variáveis que nós avaliamos com essa implementação. Então, em 2020, né, fizemos esse diagnóstico, iniciamos o piloto. Em 2021, analisamos esses resultados pilotos e modulamos esse novo serviço que é para o diabetes. Realizamos as capacitações, algumas campanhas sobre uso racional de medicamento também acerca do assunto, né? Para agora também continuar com essa implementação. E os resultados esperados é justamente essa capacitação dos farmacêuticos para o cuidado. O telecuidado ele permite a gente conseguir capacitar um número bastante elevado, né? E a gente conseguir exercer esse serviço mesmo que de forma remota para todo o estado. A visibilidade dos serviços que já foram implantados, apoio à implementação do atendimento clínico e agora também depois que passar a pandemia, né, de forma também presencial, melhorar a adesão, a segurança em utilizar os medicamentos, a efetividade terapêutica, né? Promover, então, essa prevenção das doenças crônicas, o uso racional de medicamento e a melhoria de parâmetros clínicos. Então, como indicadores, nós temos os números das consultas farmacêuticas realizadas por tele, o número de capacitações realizadas, os profissionais que realizaram essas capacitações, e também muitos materiais educativos confeccionados, né? Até o tema hoje, a gente falar dessa intersecção entre o cuidado farmacêutico, o telecuidado farmacêutico e o uso racional de medicamentos, né? A todo momento, em todas as consultas, existia essa questão de ofertar o melhor uso daquele medicamento e melhorar os processos de uso dos medicamentos para aquela população. Aqui, então, para finalizar, alguns registros, né, de quando nós iniciamos a implementação do nosso curso online.
de algumas lives que nós ofertamos durante o ano de 2020 para dar também subsídio ao serviço ofertado. Alguns materiais e publicações, então nós publicamos o Guia de Telecuidado na Asma, como implementar o cuidado farmacêutico, treinamento do cuidado farmacêutico na asma, né? E a campanha de Farmácia Vai à Escola, que também trata de uso racional de medicamentos, né, no âmbito escolar. Nós recebemos o prêmio de melhor trabalho por conta deste trabalho do telecuidado farmacêutico na asma, no Simpodader deste ano. E a ideia agora é expandir para mais coordenadorias de saúde participarem dos treinamentos e conseguirem aplicar o telecuidado, né? Ampliar para outras doenças crônicas. E aqui uma foto que ilustra muito, talvez, as barreiras que a gente pode pensar que pode vir dessa implementação de um serviço novo, né, e que usa o meio de telecomunicação remoto, que é a foto da minha avó, né, assistindo um dos treinamentos que a gente estava dando com o seu celular. Então, vejam o quanto que os idosos, ela tem 90 anos, conseguem se adaptar e se adaptaram muito bem às tecnologias, principalmente agora durante a pandemia. Mas, com certeza, ainda é uma barreira, né, para a implementação desse tipo de serviço, essa tecnologia. Então, uma frase de um dos pacientes, né, quando a gente perguntou sobre a satisfação com o serviço: adorei receber essa ligação, assim a gente se sente cuidado. No contexto em que o telecuidado apareceu, né, de pandemia, em que as pessoas iriam de 2 em 2 meses à farmácia, de 3 em 3 meses, foi algo muito importante também para a gente manter o vínculo com o serviço. Aqui alguns contatos, espero poder esclarecer também, né, as dúvidas e o que vocês quiserem perguntar também de alguma forma em outro momento. E já aproveitando, né, para divulgar que abriram as inscrições hoje do nosso Congresso Estadual sobre o Uso Racional de Medicamentos, que certamente também vai ter esse tema do telecuidado como um dos espaços, né, de palestras e oficinas. Algumas referências que depois eu posso passar para vocês também. Muito obrigada, doutora Agnes, excelente apresentação. Gostaria agora também de agradecer o INAF, que está nos dando todo o suporte e apoio, e também avisar aos demais palestrantes, que eu esqueci de avisar a Agnes, mas ela cumpriu o horário fielmente, que cada um de vocês tem 15 minutos. E é muito ruim para o moderador atrapalhar a fala, então peço que respeitem os 15 minutos. A seguir, nós teremos, espero que eu esteja falando o seu nome correto, Andreevna Karerini Sebin, professora do curso de bacharelado de enfermagem da Universidade Federal de Alagoas, mestre e doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com doutorado sanduíche na Escola de Saúde Pública da Universidade de Sydney, na Austrália. Por gentileza, colega de profissão, esteja à vontade. Boa noite a todos. Realmente gostaria de agradecer pelo convite da comissão organizadora. Vou só projetar a tela aqui. Um minuto. Estão vendo? Estão me vendo? Acho que estão. Bom, então... Sim, então tá. Então, boa noite a todos. Eu sou a Andreevna, professora da Universidade Federal de Alagoas. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a nossa experiência com um projeto também que abordou o telecuidado. Então, só para introduzir o tema, desde março de 2020, que nós estamos vivendo essa crise sanitária, e especificamente para a população idosa, que foi a faixa etária que mais adoeceu e que mais morreu. E isso afetou muito a questão dos cuidados com os idosos, porque, né, geralmente nós tínhamos um cuidado com o idoso de incentivar a participação, de incentivar todo o convívio social, e isso foi muito afetado na pandemia. E aí aconteceu a aproximação do idoso a novas tecnologias digitais.
A pandemia de coronavírus, ela exigiu que as pessoas adquirissem e aplicassem informações em saúde, além de adaptarem os comportamentos em um ritmo acelerado. Então, a pandemia acabou exigindo isso da população. Além da pandemia de Covid-19, nós temos uma infodemia. Essa infodemia é justamente o excesso de informações, o que torna difícil encontrar fontes idôneas e orientações confiáveis quando a gente mais precisa. E aí eu falei, né, da questão da inclusão digital dos idosos, mas a gente tem que considerar que existem muitos idosos excluídos digitalmente. Aqui eu estou falando, já vou trazer detalhes do projeto, aqui eu estou falando de Arapiraca, Alagoas. Então, a gente tem que considerar os aspectos socioeconômicos, a questão das desigualdades sociais. E aí a gente precisa também entender estratégias de acolhimento para esses idosos que acabam sendo excluídos digitalmente. E aí foi a partir dessa angústia, né, que surgiu o telecuidado, foi a partir do programa de extensão universitária no combate ao coronavírus, aqui da UFAL, Alagoas, a partir da Fundação Universitária de Desenvolvimento e de Extensão e Pesquisa, nós recebemos um apoio de R$1.000. Esse apoio ele pode parecer pequeno num primeiro momento, mas ele foi de extrema importância, porque ele nos auxiliou a realizar as ligações telefônicas para esses idosos. Porque o que acontece? Os idosos que nós tentamos acessar, eles não têm acesso à internet, não têm acesso a Facebook, WhatsApp, e nós precisávamos realizar as ligações telefônicas. A nossa equipe foi de 3 alunas bolsistas, mais 2 alunas voluntárias. E aqui cabe destacar também a resolução do Conselho de Enfermagem, do COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, de março de 2020, no qual autoriza a teleconsulta de enfermagem como forma de combate à pandemia, né, mediante consultas, esclarecimentos, encaminhamentos e orientações com o uso de meios de tecnologia, informação e comunicação. O projeto Telecuidado, o título do projeto, né, visou, então, desenvolver a alfabetização em saúde e apoiar os idosos no enfrentamento da Covid-19. A justificativa do nosso projeto foi que os idosos eles precisavam ser acolhidos e informados sobre os cuidados para a prevenção da Covid-19, a fim de minimizar os efeitos do vírus no sistema de saúde e sociedade. Além disso, também foi importante para qualificar o atendimento prestado e aprimorar essa assistência aos idosos, fortalecendo assim a atenção primária à saúde. O município, então, no qual a gente realizou o projeto, foi o município de Arapiraca, Alagoas, que fica aqui no Agreste Alagoano. Tem uma população aproximada de 230 mil pessoas. Então, o Telecuidado, ele desenvolveu atividade de educação em saúde por meio de um roteiro de ligações telefônicas. Então, nós tínhamos um roteiro no qual, né, aproximadamente 20, 25 minutos, igual a colega que apresentou agora há pouco a apresentação. Então, era mais ou menos, né, nesse tempo, né, com idosos usuários de uma unidade básica de saúde para o enfrentamento da Covid-19. Além disso, nós também desenvolvemos material informativo e educativo para esses idosos que tinham acesso à mensagem de texto, que sabiam ler, ou idosos que tinham acesso ao WhatsApp por meio de um familiar. A gente produziu material personalizado para aquele idoso, conforme as necessidades dele, se ele sabia ler, se ele tinha dificuldade visual ou não, então tudo de acordo com a necessidade daquele idoso. Além de desenvolver a alfabetização em saúde dos idosos. Aqui é importante só trazer um conceito, porque ainda é um termo que às vezes é um pouco novo. A alfabetização em saúde, ela é conceituada como o grau em que as pessoas estão aptas para acessar, entender, avaliar e comunicar informações em saúde. Então, foram justamente essas habilidades de acessar informação em saúde, compreender, compartilhar e avaliar essa informação em saúde que nós trabalhamos durante 16 semanas, né, ou seja, 4 meses com aqueles idosos.
Aqui é um cartaz, porque a gente teve bastante dificuldade na divulgação, né, porque era época de pandemia. Então, nós colamos cartazes na unidade básica, os agentes comunitários de saúde colocaram nas caixas de correspondência, tudo para que eles soubessem que quando a gente fizesse a ligação, não seria trote, né, então, assim, a gente teve o cuidado de tentar esclarecer e divulgar bastante antes de iniciar as ligações. Então, o que nós fizemos? Foram ligações semanais durante 4 meses, 16 semanas. Então, toda semana nós ligamos para aqueles idosos, além de confeccionar materiais informativos e educativos semanais. Então, o idoso recebia por WhatsApp, podia ser o WhatsApp de um familiar, já que a maioria não tinha acesso, ou mensagem de texto para aqueles idosos que gostariam de receber e que sabiam ler também. Uma questão importante é que a equipe ela atuou como elo entre a unidade básica e os idosos, porque nós ligávamos toda semana e surgiam demandas. A gente tinha um roteiro de ligações, mas estava bem claro para a equipe que nós iríamos receber muitas demandas. Demandas de idosos, né, não se sentindo muito bem, demandas de prescrição medicamentosa, né, então, demandas de encaminhamento para outros profissionais de saúde. Então, nós fazíamos relatórios semanais daquela ligação, e nós enviávamos para a equipe de saúde, para a nossa enfermeira de referência na unidade básica. E o que a equipe fazia? A equipe discutia, né, todo aquele nosso relatório e ela nos retornava, né? Então, faz isso, encaminha, vou pedir para o agente comunitário passar na casa do idoso. Então, nós estávamos sempre nos comunicando com a equipe. Então, aqui só para apresentar para vocês o que a gente trabalhou durante os 4 meses. Por exemplo, na habilidade, avaliação da informação em saúde, então a gente trabalhou quando que uma informação poderia ser falsa, né, os saberes sobre a pandemia, como que ele poderia encontrar informações confiáveis sobre o coronavírus, compartilhamento das informações de saúde, os assuntos que ele poderia compartilhar com outras pessoas para ajudar outras pessoas também, o acesso da informação em saúde, nós, né, trouxemos para o idoso como que estava sendo realizado o atendimento de saúde na unidade de saúde de referência deles, telefones para atendimento em busca de informações e a compreensão das informações em saúde, que foi quando a gente trabalhou como é que era transmitido o coronavírus, sinais e sintomas para procurar ajuda médica, dentre outras questões. Bom, algumas características dos idosos. Então, ao todo, foram atendidos 40 idosos no projeto, de um universo de 120, 130 números telefônicos, nós chegamos, né, ao número de 40. Tivemos muita dificuldade com que os idosos atendessem os telefonemas, então foi muito difícil captar esses idosos a partir dos números de telefone que foi nos fornecido pela unidade básica. 26 eram mulheres, metade desses idosos eram analfabetos, 30 não utilizavam redes sociais, 17 aceitaram receber materiais via WhatsApp de familiares, 10 recebiam mensagens de texto e 11 foram representados pelos cônjuges ou familiares. Aqui é bem importante destacar que a gente não excluiu idosos acamados ou que fossem dependentes. Nós, na verdade, convidamos aos familiares ou cuidadores que também participassem do projeto. Qual foi a avaliação dos idosos? Qual foi o feedback que eles, né, trouxeram para a equipe? Eles consideraram uma boa ferramenta, porque eles conseguiam esclarecer dúvidas em tempo real, no tempo da ligação telefônica, foram receptivos a novos projetos com ligações telefônicas, e aí fica aí, né, o novo desafio, né, de como organizar essa nova modalidade de cuidado para os idosos. Também foi uma ferramenta que apoiou, que deu suporte, que vinculou os idosos, tanto a nossa equipe quanto a equipe de saúde da unidade básica. Uma minoria disse não se sentir muito à vontade, devido às condições precárias dos telefones. E aí aqui eu trago uma imagem, aqui a gente chama de lanterninha, esse tipo de celular. Então, a maioria dos nossos idosos, eles utilizam celulares muito precários, né? E aí, eles apresentaram uma dificuldade, relatando, inclusive, de acesso, né?
com essas ligações, eles se sentiam incomodados, né, de realmente utilizar esse aparelho e eles não conseguem acessar recursos tecnológicos, né, devido justamente a esses aspectos socioeconômicos. As potencialidades do telecuidado. Ele proporcionou a comunicação integrada entre idosos e equipe da unidade básica de saúde. É importante destacar isso, porque a gente fortalece a atenção primária em saúde também, né? A gente qualifica o cuidado. Os idosos e familiares, eles receberam orientações de saúde, materiais educativos, e isso foi muito importante, porque eles estavam ali no momento, né, de realmente apresentar as necessidades deles, né, e a gente tentar resolver. Reduziu a circulação de idosos nas unidades de saúde, além de fornecer uma rede de apoio formal para esses idosos tão vulneráveis, além de desenvolver as habilidades de alfabetização em saúde. Então, só para finalizar, a pandemia ela trouxe desafios que impactaram certamente a nossa assistência direta às pessoas em todos os níveis de atenção em saúde, e aí o telecuidado é uma maneira de ressignificar também os cuidados aos idosos, com essas novas modalidades, essas novas alternativas de cuidado, como a teleconsulta e o telecuidado. E aí o que eu coloco para finalizar, um questionamento, uma reflexão do desafio, né, de nós, enquanto comunidade, em acessar esses idosos digitalmente excluídos, esses idosos vulneráveis, esses idosos que precisam do atendimento contínuo e integral, e que nós precisamos, de alguma maneira, já que eles não conseguem acessar as tecnologias, e às vezes não conseguem acessar o próprio serviço de saúde, de que maneira, então, que nós poderíamos acessar esses idosos vulneráveis. Então, aqui eu trouxe só umas ilustrações de como a gente preparou o material, que eles recebiam por WhatsApp. Os idosos que não sabiam ler, eles receberam material com figuras, né, com poucas orientações escritas. E aqui o meu e-mail para contato, e agradeço. Muito obrigada. Muito obrigada, Andreevna. Muito interessante esse trabalho de vocês em relação aos idosos, e eu gostaria de chamar a atenção de todos que o objetivo desse webinário é colocarmos em pauta um assunto muito importante que será retomado no nosso 8º Congresso Brasileiro do Uso Racional de Medicamentos. Nós já realizamos outros 2 webinários que são precedentes para discussões mais aprofundadas no nosso 8º Congresso. Agora eu gostaria de chamar o doutor Antônio Luiz Pinho Ribeiro. Olá, é um grande prazer estar aqui. Gostaria só de compartilhar a minha tela para que a gente possa iniciar. Isso. Doutor Antônio Luiz é médico com especialização em Clínica Médica e Cardiologia e doutorado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor titular do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenador de Pesquisa e Inovação e do Centro de Telesaúde do Hospital de Clínicas da UFMG. Possui um currículo muito rico e vasto nas áreas de saúde, educação e pesquisa. Por gentileza, doutor. Bom, então, eu gostaria realmente de agradecer e da oportunidade de aprender com vocês e de participar, mostrar um pouco da nossa experiência, que ela tem alguns aspectos que se entrelaçam aí com a questão do telecuidado e o uso racional de medicamento, e tem outros aspectos também, mas de uma maneira que eu acho que pode ser uma troca rica para todos nós. Bom, então eu coordeno essa rede de telesaúde de Minas Gerais. A gente é baseado no Hospital das Clínicas da UFMG, e esse projeto, que hoje é um programa, né, ele se iniciou como projeto de pesquisa há mais de 15 anos atrás, financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, da FAPEMIG, um projeto de fornecer um sistema de telecardiologia para pequenas cidades mineiras. Desde o início ele funcionou como um consórcio de universidades, então desde o início a Universidade Federal de Uberlândia, do Triângulo Mineiro,
de Juiz de Fora e a Unimontes, né? Depois São João e Vale do Jequitinhonha e Mucuri se uniram a esse grupo, né? E nós inicialmente demonstramos que era possível e factível e com custo-benefício estabelecer esse programa de telecardiologia com envio de eletrocardiogramas. Isso há 15 anos atrás era uma grande novidade, mas houve uma rápida expansão desse serviço, não só para outros municípios. Minas Gerais tem quase 900 municípios, né? Então a gente foi estando presente nesses municípios como um todo, em mais que 800 municípios rapidamente, mas também expandimos para outras áreas da saúde, outras áreas médicas, outras áreas da saúde de uma forma geral, né, e para a teleeducação, para outros serviços, né. Mais recentemente, há cerca de 4 anos, nós fomos convidados pelo Ministério da Saúde para ser a referência para telediagnóstico em eletrocardiografia para o país como um todo, e esse serviço ele funciona, então, 24/7, e ele fornece serviços de telesaúde hoje para mais que 1.000 municípios, em 9 estados brasileiros, né, e está aí, né, persiste, agora está indo para novos estados, Pernambuco, Paraná, né, então, na verdade, é um serviço de âmbito nacional, né, e muito recentemente, com o advento da pandemia do Covid, nós começamos a ser o centro de leitura de eletrocardiografia, também para projetos internacionais. Esse é um projeto da World Heart Federation sobre Covid-19 e doenças cardiovasculares, né, que nós recebemos eletrocardiogramas aí de todo o mundo, né. Essa rede de pesquisa e de serviço, então, ela recebe financiamento dos mais diferentes tipos, desde convênios com o Ministério da Saúde, TEDs, né, convênios com o Estado, com outros órgãos públicos, financiamentos de agências de fomento nacionais e internacionais, mas também órgãos, né, trabalhando com a implementação, com a Medtronic Foundation, entre outras, né. E o que a gente faz, né? A gente tem uma atividade original na área de telediagnóstico, com eletrocardiografia, mas outros exames em cardiologia, mapa, Holter, teleecocardiografia, que é ainda um procedimento mais em pesquisa, a retinografia, o fundo de olho, né? Agora a gente está começando com a teleespirometria, né? A gente trabalha com as teleconsultorias, que era o contato que era permitido, né? Uma segunda opinião em saúde, né? Médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outras áreas de saúde de uma forma geral, né? Nós começamos a trabalhar há algum tempo com saúde móvel, com aplicativos, com sistemas de suporte à decisão, com uma forma de trazer a saúde baseada em evidência para a prática clínica, né, no ponto de atenção. Há uns cerca de 6, 7 anos começamos a investir mais intensamente em teleeducação, desde cursos, web-aulas, webinários, mas também objetos de aprendizado, canal no YouTube, participação em redes sociais, né? E como a colega do Sul, né, a gente tem essa clareza que a chave está nos estudos de implementação, em desenvolver tecnologias e metodologias para fazer com que as coisas que a gente sabe que funcionam em estudos clínicos, em ambientes controlados, possam ser efetivos e custo-efetivos no mundo real. Então, a gente trabalha com pesquisa de implementação, mas também epidemiologia, saúde pública e, mais recentemente, inteligência artificial. Isso tudo no contexto de um serviço, né? Então, a gente presta serviço, faz auditoria clínica, mantém a qualidade, monitora a utilização dos recursos e presta suporte técnico para essas atividades. A nossa atividade mais intensa é a telecardiologia, né? A gente funciona 24/7, tem 3 a 5 cardiologistas atuando simultaneamente, respondemos a urgência em média em 2 minutos, mas até em 10 minutos, todos os exames respondidos em até 4 horas, em geral menos que 100 minutos, né? Para isso a gente desenvolveu um sistema, né, que captura o eletrocardiograma de diferentes aparelhos e apresenta para o cardiologista com uma série de ferramentas e uma inteligência
para permitir que esse laudo seja o mais correto e o mais rápido possível. E isso é realizado hoje em grande volume, né? A gente faz cerca de 3.000 eletros, 3.200 eletros ao dia. Nós também caminhamos no estudos de implementação, e esse estudo uma abordagem multidisciplinar, integrada à PPS no Vale do Mucuri, que é uma das regiões de maior carência do estado de Minas Gerais, em que foi pensada uma intervenção junto com essas instituições, essa é uma parceria ampla com instituições internacionais, com a própria Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri, que vai desde mensagem de textos, facilitação do acesso aos recursos de laboratório, seja por coletas agendadas, seja pelo uso de dispositivos point of care, e principalmente pelo uso de sistemas de suporte à decisão, né? Nós fornecemos tablets, nós informatizamos no momento que o ESUS AP ainda não estava disponível, quase 40 unidades básicas de saúde, e estabelecemos um sistema de suporte à decisão que auxiliava tanto no reconhecimento de aspectos do exame físico ou de exames de laboratório que necessitavam ser solicitados nos pacientes com doença crônica, especificamente hipertensão e IDM, né? Mas também que auxiliava na prescrição, informava sobre interações medicamentosas, sobre doses que estavam sendo prescritas fora da faixa adequada, né? E esse sistema ele foi testado e foi validado, e ele hoje é objeto de um estudo clínico randomizado em cluster com financiamento do Medical Research Council inglês, né? Esse sistema, ele serviu de base, a gente aprendeu muito, a gente fez muita coisa que acabou não sendo usado como a gente gostaria, né? Mas ele está em outros sistemas de suporte à decisão que nós desenvolvemos. Esse, por exemplo, é um aplicativo para controle de pacientes em terapia anticoagulante oral. É um estudo também, é um sistema também que funciona em módulos, ele tem toda a informação. O Hospital das Clínicas da UFMG tem uma farmácia clínica ativa que conduz esse ambulatório com uma atuação multidisciplinar, com participação de diferentes serviços médicos também, e esse sistema ele é utilizado aqui e ele inclui uma série de informações clínicas, ele é vinculado ao nosso prontuário, vinculado ao nosso laboratório, então os resultados já entram automaticamente, ele pode enviar mensagem de texto para o paciente, e ele permite também que quem está cuidando do paciente tenha acesso a essa informação, guarda o histórico, calcula o tempo na faixa, né? E ele tem sido utilizado, então, nesse momento, na atenção especializada, mas há um estudo previsto para a cidade de Divinópolis, no centro-oeste mineiro, de implementação dessa mesma ferramenta que é adaptada à atenção primária à saúde, né? Nós trabalhamos muito com educação em saúde e, após uma resistência inicial de utilizar o YouTube como uma das ferramentas, né? Hoje a gente tem um canal do YouTube que tem quase 5 milhões de acessos, né? Que tem as mais diferentes áreas da saúde, e sempre que existem novos projetos, novos convênios, ele tem sido enriquecido com aulas e apresentações das mais diferentes tipos, né? Isso tudo, então, leva um serviço de grande porte, que tem uma produção de eletro e dos outros exames de grande monta, e nós nos vimos, como todos vocês, né, frente ao começo do último ano, em março, abril, né, o que a gente poderia fazer para o enfrentamento da pandemia. Como a gente poderia auxiliar, nós escrevemos diferentes projetos, pedimos auxílio nas mais diferentes fontes, e acabamos conseguindo auxílio da Assembleia de Minas Gerais, da Assembleia do Estado de Minas Gerais, e também do MEC, né, do governo federal, em um certo momento, para a criação de um sistema, então, de controle, de ajuda ao combate ao Covid. Esse sistema ele inclui um hot site com vídeos curtos, infográficos, protocolos, perguntas e respostas, e ele
se baseia basicamente em um sistema de teleconsultas, né? Sistema que a gente organizou em diferentes níveis. Então, um nível inicial que tem entrada ou por linha telefônica, dependendo do local, ou por chatbot, ou com os dois. Então, um chatbot que não só traz informações de saúde, mas que faz uma triagem inicial, e que o paciente entra, a pessoa que precisa de atenção, seja no âmbito da UFMG, seja na cidade de Divinópolis ou no Vale do Mucuri, ele entra dentro desse sistema, ele é atendido por médico ou enfermeiro, dependendo da gravidade dos sintomas que ele se apresenta, e ele é controlado, então, até a alta com telemonitoramento, que é feito por diferentes categorias, dependendo de cada local onde o sistema funciona, né? Esse chatbot, ele funciona tanto no WhatsApp, como ele funciona online, então ele permite tanto a avaliação de saúde, e ele dá uma ideia da gravidade, né, que facilita a entrada desse paciente dentro do nosso sistema, como ele pode permitir as orientações das mais diferentes ordens, né? Isso tudo leva a um atendimento. A gente estruturou as telas de atendimento. A tela de atendimento tem perguntas padronizadas para avaliar os sinais de alarme, os sintomas do COVID, que permitem, então, que quem está fazendo a avaliação tenha uma clareza. Existem protocolos, as pessoas são treinadas nesses protocolos baseados em evidência, nas orientações internacionais e nacionais, e é possível fazer todo o cuidado, então, né, das pessoas com suspeita de COVID, solicitar exame. O exame, cada local é uma maneira um pouco diferente, mas solicitar exame, registrar, notificar os casos, prescrever sintomáticos ou outros medicamentos, e principalmente indicar a necessidade de procura a um serviço de saúde, né? Seja por atendimento telefônico, seja por videoconsulta, né? O sistema ele foi colocado em prática, e ele tem uma gestão, tem todo um sistema de gestão que vê quantos pacientes tem em cada uma dessas áreas, em cada uma dessas regiões onde ele funciona, né, e garante que as pessoas não se percam aqui dentro, né? E ele, então, foi utilizado principalmente em Divinópolis e Teófilo Otoni. Foram feitos mais de 100 mil atendimentos, agora já é 120 mil. Obviamente, o número de atendimentos varia com as ondas, né? Tem a primeira onda no meio do ano passado, outra mais recentemente. Agora a gente tem uma diminuição do número de casos, né? A gente usa também para controle e em apoio aos funcionários e estudantes da UFMG, né? E uma coisa importante é que esses atendimentos eles são das diferentes categorias que estavam atuando, médico, enfermeiro, monitoramento são diferentes categorias, né? E ele foi capaz de evitar, né, que o paciente precisasse procurar o serviço de saúde, por um lado, por outro lado, garantindo que as pessoas que são sintomáticas, que precisam de atendimento, que eles pudessem procurar precocemente tanto o serviço de saúde, seja o OBS, seja a unidade de urgência, né? Então, ele resolveu, né, sem necessidade de um contato presencial, né, 92% dos casos, né, desses 26 mil pacientes que foram atendidos, né? Nós estamos estudando o que isso significa do ponto de vista de custo-efetividade, se a gente conseguiu efetivamente diminuir não só a ida ao serviço de saúde, mas se tivemos também efeitos sobre os resultados, mas nós não temos ainda esses resultados, né? A gente está envolvido numa gama de outros projetos com inteligência artificial em cardiologia, mais em estratégias digitais em hipertensão e de diabetes, tanto com a SAP do Ministério da Saúde, como esse convênio com esses parceiros ingleses. Estamos implantando a teleespirometria em 100 pontos. Tem um projeto específico de TLXZ para paciente COVID, né? O sistema desenvolvido para o COVID ele está sendo utilizado
por diferentes categorias no nosso hospital, no HC UFMG, para atendimento dos nossos doentes crônicos, né? Existem vários cursos que estão sendo oferecidos ou vão ser oferecidos dentro da nossa proposta. Essa atividade nunca é uma atividade de uma pessoa só, esse é um grupo grande, ativo, com as mais diferentes pessoas, e depende de TI, depende dessa equipe multidisciplinar, multiprofissional. Aqui são algumas das pessoas que atuam mais intensamente, né? Mas nós estamos à disposição para comentar e para ouvir também as outras experiências que a gente tem nessa área. Obrigado. Muito obrigada, doutor Antônio. Fiquei entusiasmadíssima com essa sua apresentação. Gostaria de, no momento, chamar a doutora Josélia Cíntia Quintão Pena Frade. Doutora Josélia, farmacêutica, Master em Atenção Farmacêutica pela Universidade de Granada, na Espanha, mestrado em Ciências da Saúde pelo Centro de Pesquisas René Rachou Fiocruz, atualmente é assessora da presidência do Conselho Federal de Farmácia e membro do Conselho Científico da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente. Por gentileza, doutora Josélia. Boa noite, deixa eu tentar compartilhar aqui. Deu certo? Deu certo? Deu certo, gente? Não, sua tela não entrou ainda. Para mim, ela está aparecendo. Então, eu vou cancelar e começar de novo. Tela cheia, né? Uhum. Deu certo? Ainda não. Para mim, está tudo... Cadê a Vitória? Não está dando aporte dela. Só para deixar a gente nervosa. Não, fique calma. Se preocupe vai dar não, certo. doutora Josélia, que ainda não apareceu aqui para mim, no estúdio, a sua janela para eu colocar na transmissão. Então, coloca aí o compartilhamento da tela completa para ver se aparece para mim. Ela já está. Para mim aqui não aparece. Então, se a senhora tiver a oportunidade de enviar para a doutora Carmen, no caso, para a Gabriel, para adicionar aqui na tela. Vai me orientando aí, porque a gente fez antes e deu tudo certinho. Foi, não está aparecendo aqui para mim. Deixa eu ver se eu mesmo compartilhando. Deu certo? Agora, sucesso. Então, vamos. É uma questão de clique. Não, é porque eu fiz o caminho agora que eu estou acostumada. O teste foi pelo outro que deu errado, mas vamos que vamos. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de participar desse evento e gostaria também de cumprimentar os membros do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos, do qual eu já tive a honra de ser membro. E boa noite também a todos que nos assistem. Todos nós somos ou seremos pacientes um dia. Doutora Josélia, desculpa interromper a senhora, porque está aparecendo para a gente o projeto de PowerPoint em vez da apresentação. Então, deixe-me verificar. Aparecendo o projeto, acho que é aquela mesma história de compartilhar a tela, em vez de ser apenas a página. Desculpa a interrupção, doutora Josélia. Está certíssimo, tem que dar certo. Ai. Eu vou pela tela de novo, tá? Apareceu para você?
Não, aqui para mim não. Então, vamos no caminho que deu certo, que foi o do caminho de lá da apresentação. Então, só para ficar ciente, a gente vai ficar vendo o projeto do PowerPoint no lugar da apresentação. Aí está aparecendo? Ainda não. Acho que eu vou mandar, aí vai ser melhor, né? Não? Vou pôr lá no grupo, lá para a Letícia. Perfeito. Que aí Letícia faz o compartilhamento aqui da tela e eu jogo. E a senhora faz a apresentação tranquilamente, só alertar para a Letícia para ela passar os slides. Do nosso próximo webinário, que será na última semana de agosto, todos estão convidados para estarem assistindo, que será sobre gestão da informação e saúde e seus instrumentos para a promoção do uso racional de medicamentos. Bom, tecnologia tem esses pontinhos essenciais que nos pegam, mas nada disso vai impedir sua apresentação. Pode ficar calma que vai dar tudo certo. Temos os minutos ainda para sua apresentação. Pelo que eu estou vendo aqui no chat, estão todos de parabéns. Pela leitura que eu estou fazendo, estão todos apreciando muito as apresentações até então feitas. Depois a Letícia informa aí se ela já recebeu. Enquanto isso, eu vou tentando. Eu não desisto. Não desistimos. Eu vou aproveitar que você ainda não está apresentando e vou falar um pouquinho do trabalho que nós também fazemos aqui no Conselho em relação ao teleatendimento dos nossos profissionais acometidos por Covid e acometidos sobre saúde mental, e que tem tido um fruto muito grande em relação a esse atendimento virtual e à distância, que também coopera muito para o uso racional de medicamentos, uma vez que a escuta, o atendimento, o ouvir, melhoram muito a saúde mental e impedem que os nossos profissionais utilizem medicamentos demais para o controle das suas atividades no dia a dia. Então, nós também gostaríamos de estar passando essa experiência nossa. A colega já falou da nossa resolução, e ela chegou em boa hora pela necessidade, mas muito bem-vinda, que é a resolução COFEM 634, que nos garante esse tipo de prática. Chegou. Está na tela, José. Então, ok. Pronto. Então, recomeçando, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a comissão organizadora pela oportunidade de participar desse evento e também de cumprimentar todos os membros do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos, do qual já tive a honra de participar. Também a todos que estão nos assistindo. O pedido foi para eu trazer mais uma reflexão, principalmente de tudo que a gente viveu durante a pandemia em termos de regulamentação da receita digital. Então, eu quero fazer uma abordagem geral sobre erro para chegar no ponto da questão da receita digital. Todos nós somos ou seremos pacientes um dia. Estamos sujeitos a sofrer danos causados pelo complexo processo que envolve a utilização de medicamentos. Afinal, o medicamento é considerado a principal intervenção utilizada no processo saúde e doença. E desse processo participam vários atores que atuam em diferentes contextos. Então, eu vou relatar para vocês um caso real que aconteceu no dia 5 de maio, no Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos, com uma pessoa idosa muito querida,
com mais de 80 anos, que ela foi hospitalizada devido a um evento adverso a um medicamento que poderia ter sido evitado. Ela teve um diagnóstico correto, uma escolha adequada do tratamento, recurso para adquirir os seus medicamentos, mas acabou sofrendo um dano por falhas sistêmicas no processo. Ela foi vítima de uma sequência de falhas que resultou na troca do Fanciclovir pelo Fanclox. Por que isso aconteceu? Ela recebeu uma receita pouco legível, foi comprar medicamentos em uma farmácia cujo modelo de negócio não valorizava processos seguros de atendimento ao paciente quando da apresentação de uma receita pouco legível ou da venda de medicamentos com nomes semelhantes. Ao adquirir os medicamentos, o gerenciamento do uso se tornou muito complexo, porque ela já usava vários medicamentos, ela passou a usar 9 medicamentos por dia, então estava muito difícil administrar todos os horários de tomada. E a idosa e a família só perceberam que aconteceu alguma falha depois que o dano já tinha sido apresentado. E sem falar nisso, além disso, né, essa paciente foi internada e durante o processo de internação, ela sofreu também vários danos dentro do hospital. Então, eu usei esse exemplo para ilustrar o quanto a continuidade do cuidado e os resultados em saúde, eles dependem de um esforço integrado e resolutivo dos diferentes atores que participam do processo. É preciso melhorar a segurança do processo de uso de medicamentos como um todo. O importante no caso que eu relatei não é saber quem é o culpado, e sim por que essa sequência de erros aconteceu. As falhas, elas precisam ser avaliadas sob um olhar sistêmico, assim como se faz na aviação. Procuram-se as causas para encontrar as falhas e corrigi-las para evitar que elas ocorram novamente. O caso relatado também demonstra que há anos pesquisadores e profissionais preocupados com a segurança do paciente vêm alertando. Os erros de medicação podem causar danos ao paciente e aumentar os custos em saúde. Errar é humano e os erros podem ser prevenidos. Logo, não existem sistemas livres de erros. Entretanto, é possível desenhar sistemas mais seguros. Os danos que os medicamentos causam podem estar associados ao próprio produto, ao modelo de negócio onde ele é comercializado, às fake news, à automedicação, às regulamentações, aos erros de prescrição, administração, dispensação, entre outros. Eles são multifatoriais. A OMS, preocupada com essa pandemia ainda invisível em muitos países, alertou que mais da metade de todos os medicamentos é prescrita, dispensada e vendida de forma inadequada. E metade dos pacientes não consegue utilizá-los corretamente. Aí, fantástico essa iniciativa aí que a Agnes acabou de me demonstrar. E da outra colega do Alagoas também no processo de educação do paciente. Como estratégia para enfrentar esses problemas, a OMS lançou em 2017 o terceiro desafio global intitulado Medicação Sem Dano, que propôs várias ações para o alcance da meta de reduzir em 50% os danos graves e evitáveis relacionados a medicamentos nos 5 anos subsequentes àquela data. Precisamos da tecnologia para enfrentar esses problemas. A emissão de receita por meio eletrônico é uma contribuição importante para a melhoria desse processo. Para ilustrar, vejam esses exemplos. Erros, nestes casos, podem ser gerados a partir da leitura da dose de insulina. A concentração do medicamento é registrada em UI, mas como foi redigida, pode induzir diferentes interpretações e erros. O erro de prescrição é um dos erros de medicação, que ocorre durante a prescrição de um medicamento, seja na etapa da decisão terapêutica ou na redação da receita. Daí a importância de todas as barreiras que o Dr. Tom acabou de mencionar para nós. E o erro de medicação, ele é considerado como qualquer evento evitável que, de fato, ou potencialmente pode levar ao uso inadequado do medicamento. Esses erros podem ser muito reduzidos com a adoção
de sistemas de prescrição eletrônica, principalmente aqueles que possuem suporte à decisão clínica. Estudos mostram uma redução de 71% dos erros de prescrição após a implantação de sistemas com suporte de decisão clínica no ambiente hospitalar. E outro estudo semelhante observou-se uma redução um pouco maior em UTIs. O ISMP tem alertado que os sistemas de prescrição eletrônica não são isentos de erro. Nessa publicação, são descritos diversos pontos de atenção a serem observados durante o desenvolvimento desses sistemas e alertam que o processo de implantação ele precisa ser adequadamente planejado, acompanhado e monitorado, e precisa de envolver profissionais que entendem de segurança do paciente. Como podemos criar no nosso país um modelo apoiado pela tecnologia que contribua para aumentar a segurança e a efetividade no uso dos medicamentos e que garanta a autonomia do paciente? Um modelo que permita a rastreabilidade, diminua fraudes e o uso irracional durante o acesso a medicamentos? Um modelo que impeça a comercialização de receitas falsificadas? Um modelo que integre os diferentes atores e melhore a assistência prestada aos usuários. A receita é um documento que pertence único e exclusivamente a um paciente, e nenhum ambiente virtual que emita receita eletrônica pode induzir a aquisição de produtos em determinados estabelecimentos. Precisamos lutar para garantir sempre a autonomia, a liberdade de escolha, a privacidade e a segurança dos nossos pacientes. A discussão deve ir além da forma como os documentos em saúde devem ser emitidos. Precisamos também de um modelo que contribua para diminuir a fragmentação do sistema e que permita uma melhor integração entre os profissionais da saúde e o paciente, bem como o registro seguro dos atos profissionais e que facilite o acesso aos dados do paciente em qualquer nível de atenção à saúde. A dispensação, a prescrição eletrônica, ela precisa ser debatida de forma conjunta e indissociável com a dispensação. A dispensação é um ato que precisa, no Brasil, ser ressignificado, porque ele vai muito além da entrega de medicamentos e outros produtos para a saúde. Ele precisa ser compreendido e valorizado como uma etapa fundamental à continuidade do cuidado. É um ato que conecta o prescritor ao paciente para garantir o acesso aos medicamentos. A dispensação, além de permitir o acesso, ela visa a segurança do paciente, a utilização adequada do tratamento e adesão. E durante a prestação desse serviço, o farmacêutico ele avalia os aspectos técnicos e legais do receituário, realiza intervenções quando necessárias, orienta sobre o uso, a conservação e o descarte correto dos medicamentos. Esse protocolo nacional, ele destaca a importância do monitoramento pelo farmacêutico de indicadores como taxas de erro de prescrição e dispensação, considera que esse profissional pode atuar como uma barreira importante para evitar que um erro atinja um paciente e recomenda que as atividades clínicas dos farmacêuticos sejam incentivadas nos estabelecimentos de saúde. Essa publicação ainda apresenta os principais itens de verificação para uma prescrição segura de medicamentos. A tecnologia também ela tem apoiado muito o trabalho dos farmacêuticos e nos orgulha muito falar desse sistema No-Harm, que é uma tecnologia nacional, desenvolvida também lá no Rio Grande do Sul, que permite os farmacêuticos fazerem uma avaliação da prescrição. A tecnologia também tem permitido aos farmacêuticos apoiar os pacientes por meio da unitarização de doses, como a proposta da Farmi, que é uma startup que nasce aí na UFMG também, doutor Tom, e hoje ela já está em São Paulo, e existem também outras ferramentas que podem ajudar os pacientes na questão da adesão. Nós também nunca podemos esquecer que os dados que são gerados na dispensação, eles são fundamentais para o planejamento de políticas públicas.
porque, por meio dos dados que são gerados, nós podemos compreender, por exemplo, os impactos da falta de acesso dos pacientes ao tratamento, o impacto da não adesão. E, além da dispensação, os farmacêuticos têm prestado vários serviços que permitem, inclusive, o acompanhamento a longo prazo da resposta dos tratamentos, especialmente dos pacientes polimedicados, os em uso de medicamentos potencialmente perigosos, os que utilizam formas farmacêuticas complexas. Durante a pandemia, nós fomos profundamente impactados pela publicação de várias resoluções, bem como de orientações sobre alguns programas governamentais que impactaram tanto o processo da dispensação quanto da prescrição. Merece destaque, né, a regulamentação da telemedicina, que infelizmente foi imposta sem discussão sobre a continuidade do cuidado e qual seria o impacto dessa telemedicina nos processos de trabalho de outros profissionais. Então, o primeiro mês foi um caos nas farmácias brasileiras, porque era novo, né? O que a gente faz com uma receita digital, como validar essa receita, e foi tudo muito novo e não tinha dado nem tempo de treinamento, de definir um monte de coisa. E durante todo esse tempo da pandemia, o que a gente tem refletido sobre essa experiência vivida? Essa experiência tem mostrado a importância do registro da dispensação para impedir que uma receita digital seja afiada repetidas vezes, porque a gente não tem segunda via desse documento digital. Tem permitido também nós avaliarmos a importância do papel do farmacêutico no controle do acesso aos antimicrobianos e dos medicamentos sob controle sanitário. A gente tinha muito medo da liberalização do acesso a esses produtos e aumentar o consumo irracional. Precisamos também da adoção de um padrão de assinatura que possa ser utilizado de norte a sul do país. Nós vimos várias iniciativas, às vezes estaduais, que às vezes a receita era emitida no estado, o paciente chegava com aquela receita aqui em Brasília e ninguém conseguia validar aquela receita, que tinha um processo de validação a nível estadual somente. Então, a gente tem que pensar macro quando a gente fala na telesaúde, no telecuidado. Nós precisamos também, é inadmissível, nós não temos no país um padrão nacional de descrição de nomes de medicamentos e de suas apresentações que possam ser utilizados por todos os sistemas. E, com isso, a interoperabilidade entre os sistemas fica atrasado, isso não consegue avançar. Para facilitar o processo de validação da assinatura do prescritor e do farmacêutico, foi desenvolvido um projeto pelo Instituto Nacional de Tecnologia, apoiado pela Universidade Federal de Santa Catarina, CFF, CFM, CFO, que resultou nesse portal aí para validar documentos digitais. E a articulação para o desenvolvimento desse projeto, que com um tempo recorde, a gente conseguiu colocar esse projeto no ar, ele também foi facilitado pelos debates iniciais que já haviam ocorrido no Grupo Institucional de Trabalho em Farmácia Digital do CFF. A pandemia ainda nem tinha começado, e a gente já estava preocupado com essa questão. Quais medicamentos que a gente pode receber uma receita digital? Que padrão de assinatura que é válido, que não é? Então, a gente discutia muito isso no grupo, e nessa reunião de dezembro, a gente convidou os representantes da Anvisa para discutir especificamente a questão da prescrição eletrônica dos medicamentos controlados e os antimicrobianos. E depois da reunião, nós encaminhamos, formalizamos as nossas dúvidas para a Anvisa. Em fevereiro de 2020, a Anvisa nos respondeu, deixando claro que a receita digital com padrão de assinatura ICP Brasil poderia ser aceita para alguns medicamentos sob o controle sanitário e os antimicrobianos. Eu até destaquei aí os da lista C1, C5, os adendos da 1, A2, B1 e os antimicrobianos que eu já acabei de mencionar. E nós, né, trabalhamos muito nos bastidores aí das tramitações de medida provisória, lei sobre assinatura ano passado,
e nós estamos aguardando agora, ansiosos, os resultados da consulta pública 1018 da Anvisa, ou seja, a publicação da RDC, que irá definir os requisitos para emissão, prescrição, aviamento, dispensação e guarda das receitas de controle especial e das receitas de antimicrobianos emitidas em meio eletrônico. Durante essa consulta pública, nós reunimos várias vezes com o CFM para avaliar a proposta e encaminharmos contribuições para a melhoria do texto. Esse processo ainda precisa avançar muito, porque a gente ainda não tem resposta, inclusive tecnológica, para aqueles medicamentos que necessitam de notificação de receita. A nossa preocupação, enquanto categoria também, ela se estende aos medicamentos que não estão sob controle sanitário. Qual o padrão de assinatura que vai ser exigido para esses outros medicamentos? Quem que vai ser o responsável por normatizar isso? Então, para finalizar, que nós consigamos ver além da ponta do iceberg, né? Que a gente tenha visão sistêmica na busca das melhores soluções para o processo de uso dos medicamentos. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês esse momento e esperamos que a tecnologia seja uma ferramenta muito útil aos profissionais da saúde para a melhoria dos resultados em saúde, do uso racional de medicamentos e também para a sustentabilidade do sistema de saúde. Obrigada. Bom, parabéns a todos vocês, excelentes apresentações. Eu coloco aqui pontinhos de cada uma das apresentações de vocês. Agnes, a implementação do telecuidado farmacêutico no programa Cuidar Mais. Todos nós que estamos aqui assistindo as apresentações de vocês estamos aprendendo demais. Acredito que quem está nos acompanhando pelas redes deve estar vibrando com o que foi apresentado nessas apresentações de vocês aqui. Doutora Andreevna, eu não posso ler errado, um nome muito interessante. O seu trabalho me causou grande emoção em ver como foi a preocupação de vocês num programa de extensão universitária em atender de maneira tão solícita esses idosos, com tantas dificuldades que nós sabemos na região em que você implementou com seus alunos esse trabalho. Doutor Antônio, nossa senhora, eu estou querendo participar, eu sou uma senhora que tem N questões crônicas, vou entrar lá para saber tudo como eu vou me consultar na telerede. Que coisa fantástica, que amplitude de atuação que nos foi apresentada. Muito interessante. E a doutora Josélia nos trouxe uma das maiores preocupações que temos, a receita digital. Essa questão é uma questão muito séria. Se a receita no papel já é uma questão séria, a digital mais ainda. Imagino quanto ainda não vamos ter que pesquisar, aprender, buscar, como se diz, entre aspas, correr atrás dessa questão da receita digital. Eu mesma tive um episódio parecido com o que ela narrou no início da sua apresentação, de troca de um medicamento. Só que, como eu sou profissional da área, ficou mais fácil para eu detectar em tempo hábil, o que não acontece com as pessoas comuns, que não têm esse conhecimento, né? Eu sou uma pessoa que tenho um uso polifarmacêutico, por várias questões de saúde, e houve uma prescrição rápida, dentre elas, uma medicação que não era outra, que eu poderia ter tido eventos adversos muito sérios, diga-se de passagem. Então, essa última questão trazida pela doutora Josélia envida muitos esforços, porque é a garantia da segurança dos pacientes, com certeza.
Quero mais uma vez agradecer a todos vocês, agradecer a todos que estão nos seguindo e convidar mais uma vez para o nosso congresso, que está aí passando para vocês as datas, que será em outubro, de 19 a 28 de outubro, 3 e 3 dias em cada uma das 2 últimas semanas, e para o nosso próximo webinário, que será na última semana de agosto. O comitê se sentiu extremamente honrado com a presença de vocês e agradecemos esse esforço e essa boa vontade de todos com esse conhecimento amplo de vocês. Obrigada e boa noite a todos. Tchau. Tchau.